Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Costa e hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da autora ucraniana Svetlana Alexievich. Ela é jornalista e ela foi Prêmio Nobel de Literatura no ano de 2015. Ela já tem outros dois livros já lançados e foram publicados também pela Companhia das Letras, que é o Vozes de Chernobyl e O Fim do Homem Soviético. Esses dois livros eu ainda não li, mas eu tenho bastante interesse. Bom, o que acontece? Ano passado, eu tive uma professora na faculdade que ela recomendava muito Svetlana. Na real, eu já conhecia ela, porque aqui no Booktuber ela é bem conhecida, ela teve um certo hype aí ano passado, se não me engano, de 2016 a 2017. E aí eu só resolvi comprar esse livro no final do ano passado mesmo, e li e não me arrependo. Esse livro aqui, para quem ainda não conhece, é um livro de relatos. É um livro que vai falar sobre a participação feminina na época da Segunda Guerra Mundial. A autora ela faz um trabalho extensivo e muito trabalhado em cima desses relatos. Quando a gente para pensar que nos livros de história não tinha tanta representatividade de mulheres, ou quase nenhuma, é meio chocante. Eu parei para fazer essa reflexão e eu fiquei realmente meio assustado, porque são coisas que a gente passa despercebido e não reflete sobre. E o livro ele traz esse pano de fundo exatamente para te chocar. O que a autora faz aqui no começo, ela já deixa claro pra gente que não é querer colocar a mulher no pedestal ou querer colocar ela como uma deusa, né, como uma divindade, não é nada do tipo. Ela quer simplesmente mostrar o lado dessas pessoas que por algum motivo da vida não foram negligenciadas. Por algum motivo da vida, vulgo machismo. Esse livro aqui ele tem um peso histórico, social, feminista muito forte, uma vez que a gente tem apenas mulheres empoderadas e apenas mulheres mesmo, per se, falando sobre a guerra delas. O título, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, vai realmente apontar essa descaracterização, não apenas do físico, mas também do psíquico. Já que você acompanha aqui os relatos, você vê que o corpo dessas mulheres passaram por um processo de adaptação ao local onde elas estavam, uma vez que a guerra ela levou 4 anos e muita gente precisava ficar em anos, em meses, durante dias, em trincheiras. Então assim, não tinha saneamento básico, não tinha atendimento médico de qualidade, então as pessoas precisavam se adaptar ao meio que elas estavam. Obviamente contando com os 1001 problemas da guerra. Uma coisa que eu falei no início sobre o machismo, e isso vai se reverberar por todos os outros relatos, é porque é o seguinte: a maioria dessas histórias aqui dessas mulheres se davam através do momento em que elas descobriam que a guerra tinha estourado. E aí os frontes, né, os grupos militares começavam a fazer essas chamadas, tanto de homens quanto de mulheres, para poder participar da frente de batalha. E aí muitas dessas mulheres iam se apresentar e esses militares simplesmente ignoravam ou diziam que elas não tinham capacidade, ou como assim uma mulher está aqui? O que acontece é que mesmo eles sabendo que eles precisavam de pessoas para ajudar na guerra, eles usavam da negligência, do machismo para poder deixar essas mulheres de lado. O que acontece? Eles perguntavam muito sobre o peso, sobre se ela tinha alguma experiência em armas, enfim. Sendo que muitos homens que foram para a guerra também não tinham experiências. Eles tinham treinamentos antes de ir para a batalha de verdade. Enfim, esse aqui é um exemplo básico de coisas que aconteciam lá. Muita coisa de machismo vai envolver essas garotas, muita coisa muito revoltante, mas só da gente saber que elas já passaram por tudo isso já é um alívio. O interessante desse livro é acompanhar a Segunda Guerra, mas de um viés que a gente não é acostumado. Não é um viés apenas conflituoso e de questões políticas e territoriais. Não. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar uma guerra muito mais sentimental, uma guerra muito mais voltada para o âmago, muito mais voltada para as relações pessoais. Muitas mulheres eram magrinhas de fato e elas precisavam, já que muitas foram como médicas, como paramédicas, carregar pessoas, homens muito mais pesados, às vezes 2 vezes mais pesados do que elas, de canto em canto. Então assim, você percebe que são coisas que já é algo da genética da mulher em ter essas dificuldades, e isso só vai se ampliar durante o conflito. Algumas das mulheres aqui vão falar sobre a questão do seu ciclo menstrual e como isso tudo vai se desregular durante o conflito, e quando a guerra acaba, elas já passam a não se ver mais como mulheres, como se o organismo delas já tivesse sido adaptado a uma versão mais masculinizada. E elas falam muito com pesar. Muitas dessas mulheres aqui, quando terminam o conflito, falam que não se sentem mais na vontade de fazer coisas que elas faziam antes. Então assim, por exemplo, sei lá, costurar ou estudar para a faculdade, muitas ficaram, sabe, perdidas depois que terminou o conflito, sem saber o que elas queriam na vida. Isso é muito triste, porque isso afeta tanto o físico quanto o psicológico.
Outro ponto interessante do livro é que, por mais que seja um livro de relatos de pessoas que passaram por isso, muitas não conseguem até hoje falar. A Svetlana, ela dá algumas entradas aqui em textos, porque a maioria realmente são as vozes dessas mulheres. Elas falam que muitas não quiseram comentar, muitas ainda não conseguem, sabe, expressar o que foi aqueles 4 anos. E assim, elas estão no total direito de não quererem falar e colocar isso pra fora. Realmente é algo muito único e próprio. O livro todo ele é muito bem engembrado, ele é muito bem dividido. O que acontece é que nos primeiros relatos são as primeiras experiências da guerra. No meio do livro a gente tem já as experiências durante o conflito. E as últimas páginas a gente tem como foi que ficou a vida dessas pessoas, dessas mulheres, com a família, com os maridos, muitas delas perderam familiares na guerra. E eu nunca tinha parado para pensar no papel das pessoas que desarmam as bombas pós-conflito. Então muitas coisas, muitos territórios ficaram totalmente minados, totalmente presos a esses explosivos, e aí algumas pessoas tinham essa função de ir lá e desarmar, e muitas delas morriam também. Muitas crianças estavam brincando pós-guerra e acabavam parando em locais que estavam totalmente contaminados por explosivos, e aí chegavam a falecer, né? Chegavam a morrer mesmo. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O livro ele vai se dando em pequenas coisas, e uma coisa que eu achei muito interessante e meio chocante até, é porque nesses dilemas morais ou nesses questionamentos que elas faziam sobre será que eu ainda sou mulher depois de um conflito como esse, se deu quando um grupo específico passou por uma cidade onde tinha uma loja de roupas e chapéus. E aí o que acontece? Fazia tantos anos que elas não viam aquilo, e elas conseguiram convencer ao seu comandante a, enfim, permiti-las que pudessem pegar aqueles chapéus e aqueles vestidos e dormiram com eles. Porque ali foi o mais próximo de feminilidade que elas encontraram dentro do conflito. E eu achei aquilo ali tão, sabe, um tapa na cara, tão, não um tapa na cara, mas tão incrível, tão, meu Deus, uma coisa tão simples, tão próxima da nossa realidade, mas que naquele contexto ali era algo totalmente impensável. Então assim, bom, e pra finalizar eu queria ler uma quote aqui rapidinho. Na página 114, uma das pessoas, uma das mulheres lá, falam pra gente: cada um de nós vê a vida segundo a sua atividade, segundo o seu lugar na vida ou nos acontecimentos de que participa. Podemos pressupor que a enfermeira viu uma guerra, a padeira viu a outra, a paraquedista uma terceira, a piloto viu uma quarta, a comandante de um pelotão de tiradores de fuzil uma quinta. Cada uma delas esteve na guerra que existia em seu raio de visão. E assim ela segue. Bom, enfim, é um livro que vale super a pena. Se você gosta do assunto de Segunda Guerra, de Primeira Guerra, e um livro bem diferente, um livro muito rápido de ser lido, eu super recomendo o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram esse livro, deixa aqui nos comentários. Se tem algum interesse em outro livro sobre guerra, enfim, que queira me recomendar, deixa aqui também. E é isso, gente. Se gostaram do vídeo, clica no gostei para me ajudar aqui no canal. É muito importante que vocês deixem um like. Se inscreva que se for esse seu primeiro vídeo. Me siga nas redes sociais. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.